Bom, o versículo que eu coloquei para vocês é o Salmo de número 122, verso 6, porque é uma palavra profética. Ele diz assim: orai pela paz de Jerusalém. Então, ele está pedindo para que eu e você ore, interceda pela cidade de Jerusalém. E ele fala assim: prosperarão. Então a prosperidade está associada àqueles que oram pela cidade de Jerusalém. Então quando você está orando por Jerusalém, há uma palavra profética sobre a sua vida de prosperidade. Prosperarão aqueles que te amam. Guarda esse versículo no seu coração. Todas as vezes que você for orar, ore por Jerusalém, que é considerada a cidade do grande rei. Graças a Deus. Ué, por que será que não está pegando aqui? Será que eu não estou? Dá uma ajustada aí, irmão. Será que eu desliguei? Não está pegando, irmão. Deu uma travadinha aí? Agora vai? Não. Sempre funcionou. O que será que aconteceu hoje? Pode ser que esses slides sejam bem carregados, né? Aí, agora foi. Obrigado. Então, irmãos, Romanos capítulo 11, e é muito importante que vocês entendam Romanos capítulo 11, porque o que nós temos? Paulo, quando vai falar do Israel segundo a carne, Paulo trabalha no capítulo 9 de Romanos com o Israel no passado. No capítulo 10, Paulo trabalha Israel no presente. E no capítulo 11, Paulo trabalha Israel no futuro. E é o Israel segundo a carne que ele está se referindo. E ali ele diz assim: e assim, no final, quando tudo estiver redimido por Deus, ele fala: e assim todo Israel será salvo, como está escrito. Isso é uma palavra profética, né? De Sião sairá a lei, e o libertador, de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. Então ele vai falando isso já num sistema escatológico, profético. Mas seria bom você ler o capítulo 11 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. E o profeta Isaías, né, porque essa é uma profecia de Isaías que Paulo está citando, ele fala: e virão muitos povos, e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine o que concerne aos seus caminhos, e andemos nas suas veredas, porque, olha lá o versículo que nós lemos de Romanos: de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Então isso é uma palavra profética, que nos finais dos tempos, é isso que vai acontecer. Aquela Jerusalém lá que você vê, há uma promessa para aquela cidade, para que ela seja a capital do mundo, no chamado milênio, conforme está escrito em Apocalipse, capítulo 20. Mas hoje, nesse culto de ensinamento, eu não vou falar especificamente sobre esses assuntos escatológicos. O meu desejo é, com vocês, nós irmos para Israel, fazermos uma visita em Israel, tá? Então nós vamos iniciar essa nossa visita. Travou de novo, irmão. Eu acho que é porque é muito pesado os slides, né? Se você não colocar o meu sinalzinho aí, está no computador, você consegue colocar em cima? Você colocar em cima, porque ele não está lendo, ó. Porque o conteúdo do slide é muitas fotos, né? Olha, ele não vai, ó. Agora foi. Então, esse foi o nosso último grupo, tá vendo? Esse é o nosso grupo que nós fomos nessa última viagem, há uma semana atrás, ó. Tá lá a irmã Elzinha, tudo. Então a gente se encontra onde? No aeroporto de Guarulhos, né? É ali em Guarulhos, porque Campinas não dá para sair. Então a gente vai para Guarulhos, ali no aeroporto, no Cumbica, e reunimos lá o nosso grupo para podermos viajar. Eu acho que é melhor você usar aí a sua mão mesmo, irmão Maico,
Não está funcionando, ó. Senão toda hora eu vou ter que parar. Aí, ó, a gente subindo aí no avião, ó, a gente embarcando, todo mundo subindo aí, né? Tudo certinho. Próximo. Olha aí, já estamos sentadinho na poltrona do avião. Foi assim que eu viajei, ó. A Yasmin no meio, a Lailinha na janelinha, né? Porque são três locais, o voo são 3, 6, 9, 12, né? O avião, você tem essa configuração e aí está o voo. Esse é um voo muito específico. Essa companhia aérea é a El Al, que é a companhia aérea israelense. Essa faz o voo direto de São Paulo para Tel Aviv. Mas ela já não está mais operando no Brasil. Ela fazia o voo direto. Então hoje a gente acaba fazendo escala. Normalmente você tem 2 rotas para chegar em Israel. Você pode ir para a Europa, com voo na Ibérica, você vai por Madrid. Se você for por uma companhia aérea como a Lufthansa, por exemplo, que é alemã, você vai por Munique ou por Berlim, normalmente por Munique. Se você, antigamente, tinha uma boa companhia que não está funcionando mais, que era a Alitalia. Você ia por Milão ou por Roma. E eu já fiz voo, por exemplo, pela Scandinavian Airlines, que eu fui por Copenhague, na Dinamarca. Mas existe um voo que é as viagens mais baratas. Se a pessoa quer ir para Israel, aí por onde ela vai? Pela Ethiopian Airlines. É a que mais demora. Por quê? Porque a rota dela é pela África. Ela vai parar no Togo, depois ela vai parar em Addis Abeba, capital da Etiópia, e depois vai para Israel. É o voo mais barato, mas é mais cansativo. Eu não aconselho. Eu já fiz essa rota, mas eu não aconselho. Eu sempre aconselho fazer a rota, a escala, ou em Madrid, ou em Londres, ou qualquer outro país europeu. Também tem uma rota que eu já fiz que é boa, que é via Istambul, na Turquia. A Turquia Airlines é boa também. Então tem essas possibilidades. O ideal seria o voo direto pela El Al, que aí você sairia de São Paulo, você voa às 10 horas, você está em Tel Aviv. Caso contrário, você vai demorar mais ou menos 14 horas. Você saindo de São Paulo até Madrid, dá mais ou menos 10 horas. Depois você tem mais 4 horas, você vai ter que ficar um pouquinho no aeroporto, até descer, passar todo aquele trabalho que a gente tem de malas. Falar a verdade para vocês, é o momento mais estressante, é o aeroporto. É o mais cansativo, porque tem fila, você tem que passar naquelas máquinas de raio-x, a sua mala, aí passa lá a pita, aí é o cinto, às vezes é o sapato, às vezes é a fivelinha, às vezes é a moeda que você esqueceu no seu bolso. Então esse é o momento mais estressante. Mas tirando isso, depois que você entra, e a gente vai chegar onde? Aí é uma foto do avião. Isso aí é a maneira que você enxerga Tel Aviv. Tel Aviv não é a capital de Israel, mas é a maior cidade judaica do mundo. É a cidade de Tel Aviv. Tel Aviv significa, Tel em hebraico, significa colina, montanha, mas é uma montanha arqueológica. Não é uma montanha. Montanha normal em hebraico é Har. Har Carmelo, Monte Carmelo. Har Zeitim, Monte das Oliveiras. Tel é uma montanha, mas formada de construções, cidades que foram sendo soterradas. Então, Tel Aviv, a gente chama de a montanha da primavera. E era apenas um bairrinho da cidade de Jope. Hoje é a maior cidade de Israel. É a maior cidade, a mais ocidentalizada, a mais tecnológica cidade da Terra Santa é Tel Aviv. A embaixada do Brasil fica em Tel Aviv, inclusive. Mas essa é a visão que você tem. Esse é o mar Mediterrâneo e essa é a cidade de Tel Aviv. Próximo, irmão Maico. E aí nós chegamos em Israel, esse aeroporto Davi Ben Gurion. Nós vamos descer, você vai ler isso aí. Isso está escrito em claro, está em inglês e em hebraico, né? Welcome to Israel. Volta, Maico. Não sei porque o irmão está com pressa, irmão. Nós chegamos no aeroporto. Aí está escrito em hebraico lá, sabe o quê? Bruhim Habaim, significa bem-vindos amigos. É isso que está escrito. Bem-vindos amigos, só que está em hebraico, né? Bruhim Habaim. Próximo.
O aeroporto Davi Ben-Gurion é maravilhoso, é lindo. Estou aí com o João, né? O João ali da sede, João Neto. É uma descida, você passou e agora está muito moderno Israel. Antigamente tinha uma fila enorme, era muito cansativo. Acho que quando a irmã Augusta foi, a senhora pegou uma fila enorme, não é? A hora que a senhora chegou no aeroporto Davi Ben-Gurion, eu peguei várias vezes essa fila. Essa última vez, agora tudo moderno. Você põe o rosto lá, ele já lê a sua... Já é uma maravilha, você entra logo. Já te dá o visto e é na hora que você pega. Então, hoje está muito moderno. Para chegar em Israel não tem estresse. E aí está a Yasmin e a Laila, eu com o João, no mesmo aeroporto. Essa descida, você vai entrando, é muito bonito, porque você já vai vendo as descobertas de Israel. Então, no aeroporto, você já vai vendo os painéis, os mosaicos, tudo que foi descoberto em Israel. Você já vai entrando num clima da Terra Santa. Próximo. Aí é o mesmo local, está Yasmin e a Laila, próximo. E aí está o grupo, né? A gente reuniu o grupo para tirar uma foto lá, ó. Está lá atrás, lá, ó. Bem-vindo a Israel. Próximo. Então aí aeroporto ainda Ben-Gurion, ainda estamos, olha lá o Bruhim Rabaim, ó, bem em hebraico ali atrás, e aí está Israel, né? Bem-vindo em Israel. E aí o nosso grupo, a gente sempre tira uma foto ali para marcar, né? Isso é a chegada nossa, nós estamos entrando em Israel pelo aeroporto Davi Ben-Gurion. Vamos lá? Próximo. Bem-vindo em Israel, em inglês, né? Israel são 3 línguas oficiais. E é o nosso ônibus aí, ó. O ônibus enorme, ar-condicionado, Wi-Fi, água, tudo bonitinho, tá? Porque é muito quente Israel. Mas, você sai do aeroporto, já tem o ônibus lá pra gente, o pessoal já vai carregando suas malas e tal. E a gente sempre pede para você ficar atento na sua mala, para ver se a sua mala realmente embarcou ou não, né? Porque sempre tem aquele irmão simplório, né? Que esquece a mala, né? Então a gente fica atento com isso. Mas olha... Israel tem 3 línguas oficiais. É a língua hebraica, é a língua do país. Mas também tem outras 2 línguas. O inglês, todo mundo fala inglês em Israel. E o árabe. 20% da população de Israel fala árabe. Então as placas em Israel, você vai ver em 3 línguas. Sempre em hebraico, em inglês e em árabe. Tudo você vai encontrar sempre em 3 línguas. Agora, como Israel é uma nação que foi formada de povo do mundo inteiro, então você sempre encontra alguém que entende português, alguém que fala espanhol, alguém que fala alemão, você sempre encontra alguém. Então cuidado em Israel, você está falando em português achando que ninguém está entendendo, porque normalmente tem gente entendendo sim. Tá? Muito cuidado, porque eu já vi isso. Eu estava em Tel Aviv, na praia, andando ali na praia, assim, estava andando na praia apenas, e aí uma turista... brasileira brincou, falou, nossa, que sapato feio dessa senhora. Ela falou assim, mas é meu. Ela falou em português. Desculpa, a senhora é brasileira. Eu falei, não, fica tranquilo, tal, né? Então lá, alguém vai entender a sua língua. Cuidado, tá? Para pensar alto, falar alto, achando que ninguém vai me entender. Você que imagina. Para vocês terem uma base, no deserto, tem um povo chamado beduíno, são os nômades, que eles vivem na época que nem Abraão vivia, naquelas tendas. E a gente foi tomar café lá, e um pastor aqui, nosso, falou assim, eu não vou falar o nome dele, mas ele falou assim, ei, árabe, o árabe, né, estava com aquela roupona saiona, né, eles usam aquele vestidão, e ele falou assim, ei, irmão, que coisa feia, com roupa de mulher, você precisa vestir uma roupa, né, isso é muito feio. Ele falou, feio é a sua mãe. O irmão levou um choque, falou, que isso, falou, eu nasci no Ceará, irmão. Ele era cearense. Então, cuidado, porque a diáspora árabe judaica está no mundo inteiro, eles falam sim. Tá? Ele falou para o pastor, feia a sua mãe, falou para o pastor, ficou sem graça, coitado. Também foi querer brincar, ele falou, o irmão ele falou 2 coisas erradas. Ele falou, ao invés de ele falar beduíno, ele falou balduíno. Não é balduíno, era beduíno, né? Falou, ei, balduíno, que coisa feia essa roupona aí de mulher. Falei, feia a sua mãe. Ele falou, o senhor fala português? Eu falei, eu nasci no Ceará. Falei, meu Deus do céu. Tá, então cuidado. Então esse é o nosso ônibus, nós vamos entrar no ônibus e vamos sair de Tel Aviv para conhecer a Terra Santa. Próximo. É o Michael que é o motorista. Vai, Michael. Aí, ó, olha aí o ônibus. Vai lá, Michael. Olha a gente dentro do ônibus aí. Essa foi uma foto dessa última viagem nossa. Vocês podem ver lá a irmã Elzinha, né? Próximo. Mas é um ônibus bem confortável.
essa aí é uma visão de Tel Aviv, e nós chegamos, a primeira visita nossa, se a gente chegar à noite, a gente vai chegar em Tel Aviv, vai para o hotel, já tem uma janta preparada lá para a gente vai dormir. Aí acorda por volta das 6 horas da manhã, 7 horas é o café, a partir das 6h30 o café já está lá disponível. Por quê? Nós sempre saímos por volta das 7:50, a gente está saindo. Já está todo mundo prontinho lá, de bonezinho, mochilinha, com água e tal. E aí a gente visita a cidade de Jaffa, ou Jope, ou Iafo. É a mesma coisa. A cidade de Jope, ela é muito importante. Ela é a praia com mar Mediterrâneo, que a Bíblia chama de Mar Ocidental, ou então o Grande Mar. São todos esses nomes que a Bíblia dá. Próximo. E nessa cidade, olha como ela é uma das cidades mais preservadas lá de Israel, tá? Ela foi preservada as características. É uma cidade que hoje é muito caro morar lá. Hoje, porque são os artistas de Israel que mudaram para lá. Então tem muito artesanato, muita coisa assim, mas é muito caro morar lá hoje. Próximo. E lá, próximo, Maico. Aí, ó, vocês estão vendo essa baleinha aí? Isso é o símbolo lá de Jope. Por quê? Porque foi nesse local que o profeta Jonas foi vomitado. Então, se você ler Jonas capítulo 1, versículo 3, fala que ele fugiu de Jope. E o grande peixe, a Bíblia não fala baleia, hein? A Bíblia fala Dagi, é peixe em hebraico, Dagi, Gadol, o grande peixe. Gadol é grande. Então, a Bíblia fala que um grande peixe engoliu ele. E esse monumento está lá para a gente tirar foto, mas ali a gente pode abrir a Bíblia, ler a Bíblia ali, porque Jonas estava fugindo de Deus, e não dá para fugir de Deus, irmão. É muita simplicidade de Jonas, né? Agora, o interessante é que quando ele estava no ventre do peixe, ele orou. Eu acho que ele estava de ponta cabeça, cheio de algas enroladas na cabeça, aquele cheiro horrível do estômago do peixe, e ele orou. E interessante, irmão, que Deus não falou com Jonas, Deus falou com o peixe. É isso que a Bíblia diz. Deus mandou o peixe vomitar ele lá na praia, que é essa cidade aí, a cidade então de Nínive. Olha aí, eu e Yasmin, a Laila ali, e o peixinho lá atrás, ó, que é a baleinha, né? Bom, essa cidade, isso é uma foto noturna, é uma cidade muito bonita para visitar à noite, é uma cidade muito bonita mesmo. Mas nessa cidade, aí vocês estão vendo as fotos noturnas, né? Ela foi preservada, é toda cuidada, né? Para não haver nenhuma descaracterização. Mas nessa cidade, olha o que nós encontramos lá: a casa do Simão Curtidor. Aí você já vai lá para Atos capítulo 10, quando o centurião Cornélio estava na cidade de Cesareia orando, e o anjo do Senhor apareceu para ele e falou: ó, vai lá em Jope, lá na casa do Simão Curtidor, chama Pedro, que Pedro vai vir pregar o evangelho para você. Então ele mandou, e Pedro estava nessa casa aí, ou pelo menos no local, segundo a tradição. Então a gente para em frente dessa casa aí, e a gente lê a Bíblia, né? Olha aí, a gente lê a Bíblia e explica, né? Tem irmãos, quando não tem muito turista, não tem tanta gente, a gente pode orar, pode fazer o que. Agora, quando tem muito turista, né, a gente só faz a leitura, mostra, tira a foto direitinho. Mas aí, em Jope, está a casa do Simão Curtidor. Também tem um evento na Bíblia muito bonito dessa região. Pedro estava em Jope quando ele foi chamado por Dorca, né? Quando ele foi lá orar por ela, também em Jope que ele estava, que Dorca estava. E aí é uma foto que eu tirei da cidade de Jope, e lá no fundo você vê Tel Aviv, porque Jope é a cidade original e Tel Aviv é uma vila de Jope. Hoje inverteu, hoje a cidade é Tel Aviv e Jope virou um bairro de Tel Aviv. Bom, e aí nós vamos subir por uma estrada chamada Via Maris, onde o faraó que ia guerrear contra o rei da Babilônia fazia o mesmo caminho, e outros grandes impérios percorreram esse caminho aí, porque nós vamos agora para a cidade de Cesareia do Mar, ou Cesareia Marítima. Essa cidade foi fundada pelo rei Herodes, aquele rei Herodes que perseguiu as crianças em Belém. Ele era muito perverso, mas ele foi o maior construtor do Oriente Médio.
Até hoje tem as obras dele lá. Ele tinha um tipo de pedra que ele mandava lavrar, até hoje chama-se pedra herodiana. Você consegue identificá-la, porque ela é muito bem trabalhada em torno dela. E o Herodes mandou construir um porto, porque Israel não tinha porto. O único porto de Israel, basicamente, era Jope. E ele queria construir um grande porto. Ele fez um grande porto artificial, e para fazer uma média com César, batizou o nome da cidade de Cesareia. Mas já existia uma Cesareia, que é a Cesareia do Filipe, lá no norte. Então ele resolveu chamar de Cesareia do Mar. Aquela é do Mar, e a outra Cesareia é a Cesareia do Filipe. Não misture, a Cesareia do Mar era onde morava o centurião Cornélio, onde estava a prisão, onde Paulo ficou preso. Essa é a Cesareia do Mar. A Cesareia de Filipe é no norte de Israel, onde Jesus perguntou: que dizem os homens ser o filho do homem? Essa é a Cesareia de Filipe no norte. Mas nós estamos indo para a Cesareia do Mar, e aí estão as ruínas. É uma cidade muito bem preservada, a Cesareia Marítima. Ela é muito bem preservada, inclusive acharam uma pedra, e aí é uma prova extra-bíblica sobre Pôncio Pilatos. Porque o nosso credo fala, né, que Jesus foi condenado sob o governo de Pôncio Pilatos. Pois é, encontraram uma pedra escrito Pôncio Pilatos, prefeitum da Judéia, governador da Judéia. Isso é uma prova extra-bíblica. O governo de Israel levou para o Museu de Israel e deixou lá uma cópia, lá em Cesareia, onde foi achada essa pedra, porque era a sede, Cesareia era a sede do governo romano na Judéia, não era Jerusalém. Jerusalém era a capital religiosa do povo judeu, onde estava o grande templo de Jerusalém, e do lado do templo tinha uma fortaleza romana chamada Fortaleza Antônia. Isso aí, sim, havia lá em Jerusalém, mas as autoridades romanas ficavam em Cesareia, porque era em Cesareia que era a capital de Roma, na Judéia. Então você está vendo aí, olha, aí é a corrida de cavalos, o hipódromo, tá? Que isso era muito comum na antiguidade. Aí você vê as colunas aí, porque o Herodes tinha construído um palácio dentro do mar. Além do porto artificial que ele fez também um palácio dentro do mar, que é a coisa mais linda. Você vê o piso do palácio dele, é uma coisa assustadora. Tinha até uma piscina de água doce, voltada para o mar. Tá? Esse é o rei Herodes que mandou fazer. E esses são os portais que tem lá, né? Ainda na cidade de Cesareia. Mas, olha só, isso aqui é a capa até do meu livro, né, de geografia bíblica, eu tirei daí, ó. Essa é a foto aí E foi nesse local que o apóstolo Paulo foi preso e acharam a prisão de Paulo. Recentemente, acho que faz um ano, é uma das descobertas mais recentes que tem em Cesareia, é que encontraram a prisão onde Paulo ficou detido lá em Cesareia do Mar. Então aí está a cidade de Cesareia, e olha só esse estádio. É um dos estádios mais preservados do mundo antigo, esse anfiteatro aí. E quer saber de mais uma coisa? Se você subir lá naquele palco e você falar, qualquer pessoa te ouve. Qualquer posição que tiver, é perfeito o som. E até hoje, os grupos lá artísticos de Israel fazem apresentações. Até hoje. Aliás, é o único anfiteatro romano que está em funcionamento até hoje. É esse aí. É o anfiteatro de Cesareia. Tá? Ele está lá funcionando até hoje, depois de 2000 anos. É o único no mundo. Olha só, uma outra foto aí do anfiteatro, como ele está muito bem preservado. Aí está aí o nosso grupinho, né? E essa é a pedra onde apareceu o nome de Pôncio Pilatos. Esse é o documento extra-bíblico, essa pedra aí que está do lado aí, ó. Isso é uma cópia, né? A original, o governo de Israel levou para o Museu de Israel. Eu vi a original, é igual, você nem percebe que é uma cópia, tá? É que uma fica exposta, né, ao tempo, e a outra fica guardada em um vidro, em uma redoma de vidro. Esse é o calçamento da rua. Irmãos, essa cidade tinha encanamento, essa cidade tinha banheiros públicos. Então a gente pensa, né, que isso é tudo de hoje. Não, eles tinham. O único problema é que o sistema de banheiro público é diferente do nosso. Então, por exemplo, várias pessoas iam no banheiro e ficavam sentados lá no vaso discutindo assuntos, apostas, sabe? Fazendo plano. É uma coisa meio estranha, né? Já precisou você ir no banheiro para discutir
É meio esquisito, né? As irmãs que às vezes gostam de ir no banheiro vão juntas, mas isso não é muito comum, né? Você vê que aqui no nosso banheiro, manda importar uma divisão, né? Porque a gente gosta de privacidade. No mundo romano não era assim, não. Era público, tá? As pessoas sentavam lá no banheiro e ficavam discutindo comércio. O irmão ficou até com vontade de ir no banheiro. Olha que coisa, não tem nada a ver. Aí é um painel que temos da cidade de Cesareia do Mar para as pessoas tirarem foto. Bom, aí nós vamos para onde? Nós vamos subir um pouquinho mais em Israel, para o norte, na famosa cidade de Haifa. Haifa é a terceira maior cidade de Israel. Tem uma vista maravilhosa em Haifa, é um porto também, e hoje é o mais importante porto de Israel, está em Haifa. Haifa é onde estão as sedes das cidades que lapidam diamante, que Israel é o maior é o país que mais trabalha com diamante, tá? Que faz todo o trabalho no diamante é Israel, tá? Tem que às vezes as pessoas querem ver como é que funciona a lapidação do diamante, eles mostram tudo, tá? Só que é caro, né? É uma coisa cara. Então essas lojas em Nova York, na Europa, Israel não tem diamante. O diamante é tirado do Brasil, da África do Sul, bruto, e vai para lá. Eles transformam em obras de arte aí essas coisas que tem diamante aí. E no Monte Carmelo tem essa imagem aí do profeta Elias sacrificando os 450 profetas de Baal. Então tem o local onde marca no Monte Carmelo, está lá ainda. Olha aí, até tirei a foto das meninas na foto do profeta Elias. E essa é a visão do Monte Carmelo. O que você enxerga do Monte Carmelo? Todo o vale do Armagedon. Armagedon é uma palavra grega, vem do hebraico Har Megiddo, esse é o nome hebraico, mas para o grego ficou Har Magedon, e para o português ficou Armagedon. Significa simplesmente montanha de Megido. Har é montanha, Megiddo é o nome da montanha, mas aí ficou esse nome para nós, Armagedon. E hoje tem gente que até com medo, né? Falou, Armagedon, porque é um palco de profecias, onde Deus destruirá as nações. É um dos vales mais férteis de Israel. Se você olhar para a minha direita, lá vai ficar o mar Mediterrâneo. Então, quando o profeta Elias estava orando, e aí ele pergunta para o moço, você está vendo se vem chuva? Ele falou, olha, eu vejo uma nuvinha no formato de mão, né? Mas estava vindo do mar. Tá? Então, é esse o palco. E também, descendo, tem o ribeiro de Quixon, está lá ainda o ribeiro, onde foram mortos os falsos profetas. Então, essa montanha é muito importante, porque foi nessa montanha que o profeta tentou eliminar o chamado politeísmo, né, da Jezabel. Então, aí você vê, olha, isso aqui é uma foto, descendo tem o ribeiro do Quixon lá embaixo, e lá está o vale do Armagedon. Do outro lado do vale, se encontra a cidade de Nazaré. Está do outro lado do vale. Tá? E aí está as meninas, a irmã Elzinha, que nós fomos almoçar, porque a gente chega no Monte Hermon, aliás, Monte Hermon não, Monte Carmelo, e depois dessas visitas, você já visitou Jope, Cesareia e o Monte Carmelo. É hora do almoço já. E aí a gente vai almoçar em uma aldeia de drusos. Os drusos é um grupo místico, um grupo muito específico que tem naquela região. Eles não são considerados muçulmanos, mas são parecidos com os muçulmanos. Mas eles creem em reencarnação, é uma coisa meio estranha. É uma religião de mistério e extremamente secreta. Mas eles são extremamente cordiais. Eles acolhem a gente muito bem. E os drusos, a gente vai nesse restaurante druso, porque eles, sabendo que a gente é brasileiro, eles fazem o arroz. E as pessoas estão com vontade de comer arroz, né? Mas a comida de Israel é muito boa, tem muito pães, uma variedade de pães enorme, muita salada, muito pepino, muito tomate, muita azeitona. Então eles têm esses hábitos de comer muito legumes. Muito abacate, mas abacate salgado, né? Avocado, né? Não como... Bom, aí nós estamos em Caná da Galileia, onde ocorreu o primeiro milagre. Então nós vamos almoçar, saindo do almoço a gente vai para Caná da Galileia, e lá em Caná foi construída essa igreja no local onde Jesus participou da festa do casamento, onde teve o primeiro milagre. Aí dentro da igreja, eles recuperaram peças arqueológicas,
da época do Senhor Jesus. Tá? Então virou uma igreja museu, né? Olha só, esse tipo de talha aí, né? É uma coisa muito antiga que tem lá, que eles guardavam. Olha aí os vasos, eles acharam vasos, esses vasos não foram achados nessa igreja, foram achados em outro local. Mas como são talhas de mais de 2000 anos, elas foram trazidas para serem colocadas ali, para a gente ter uma ideia. Então, dentro da igreja, fizeram essa escavação, puseram vidro para você enxergar como que eram as divisões da casa na época, né? E aí nós vamos sair de Caná da Galileia e vamos para o Mar da Galileia, né? O Mar da Galileia. Sabe por que é bonita a região da Galileia? Porque diferente de Jerusalém, de Tel Aviv, de outros locais, mesmo Monte Carmelo, a região da Galileia, ela preservou o mesmo estilo da época de Jesus. O mar, a vegetação, a montanha, está do mesmo jeito. A terra não foi mudada. Então dá para a gente ter uma ideia muito bacana como era a época do Senhor Jesus. Aí está o Mar da Galileia, ele chama em hebraico, o nome dele é Kineret. Vem da palavra hebraica Knorr. Knorr em hebraico significa lira ou harpa. Porque o mar, o formato do mar é o formato de uma lira. Na verdade não é um mar, esse é o apelido dele. O nome correto dele é lago. Ele é um lago de água doce. Então é o lago de Genezaré ou lago de Tiberíades, que ficou apelidado com o Mar da Galileia. Todo mundo, mas não é mar, porque mar tem água salgada. E esse é o maior lago de Israel de água doce. Tá? Como que ele nasce? A água que foi para aí nasce lá do degelo do Monte Hermon. Aqueles gelos derretem, formam vários rios e joga no Mar da Galileia. Então o Mar da Galileia se alimenta das águas oriundas do Rio Jordão. E aqui do lado do Mar da Galileia tem a cidade que o rei Herodes mandou fazer e homenageou Tibério, né? Tibério César. Por isso Tiberíades é o nome. Talvez Jesus não tenha entrado nessa cidade. A Bíblia não fala que Jesus esteve nessa cidade. Por quê? Porque era uma cidade pagã. Então é possível que Jesus não tenha, talvez só se ele passou por ela. E aí nós temos o Rio Jordão. O Rio Jordão é pequeno, tá? Então aí está o Rio Jordão. Ele sai do Mar da Galileia e aí tem o local do batismo. Tem um local especificamente para a gente batizar as pessoas. Aí nesse local, esse é o local do batismo. Aí está a Lailinha, porque a Lailinha batizou lá, né? E eu não vou passar o filme, mas está aí no meu canal, quem quiser ver o batismo da Lailinha. Então estamos aí, todos nós entramos no Rio Jordão. Estava gelado, porque era de manhã, né? Mas aí está o local, é um local muito apropriado. Você não precisa, você só leva a roupa que vai molhar, né? Mas a capa, a toalha, você aluga tudo por $10. $10 você aluga a capa, aluga. Se você quiser levar a capa, você paga $15, você leva tudo. Tá? Se você quiser só emprestar, aí eles te arrumam a capa, te arrumam a toalha, tem vestiário, tem tudo. Então oferece toda a infraestrutura, inclusive tem também uma espécie de um shopping, né, que tem um monte de coisa, vende lá azeite, e ali pertence à Igreja Batista. Olha aí, o Rio Jordão e o local do batismo. Nós saindo, né, depois do batismo no Rio Jordão. O nome do Jordão é Jordã, mas em hebraico esse local especificamente se chama de Jordanite, seria Jordãozinho, o Rio Jordão menor, né? Então está aí o pessoal, aí ó, a estrutura. Ah, pastor, mas eu já fui batizado, posso entrar? Pode, você aluga lá a roupa, porque para entrar no rio você tem que alugar a roupa. Não pode nadar no rio, mas você pode entrar. Aí você pode entrar, pode afundar, não tem problema. Tem uns irmãos lá com maior fraqueza, irmão, queria que eu batizasse eles. Falei, mas você não é batizado? Já sou. Eu não batizo não. Vou batizar quem não for batizado. Aí batizei a Laila e saí rapidinho. Porque o irmão queria que eu batizasse ele de novo. Eu falei, só porque está no Rio Jordão? Eu falei, não, se quiser afundar, não há problema, mas batismo é um só, irmão. Pode batizar 2 vezes não, que é isso. Muita fraqueza, né? Ainda bem que não são da nossa região aqui, graças a Deus. Aí tem uma pedra, né, lá escrito Erdanite, para tirar foto. E olha que bonito o Mar da Galileia aí, o nascer do sol. Tá? Essa é uma foto, o sol nascendo no Mar da Galileia. E aí eu pus aí uma foto de um pão. É um pão muito gostoso lá de Israel. Tá? O problema em Israel é que você come muito pão, né?
Porque tem tanta variedade de pão que você quer experimentar, né? Então, tem irmãs que falam assim para mim: ai, pastor, eu passei fome em Israel, não tinha arroz, não tinha feijão, não tinha nada. Eu falei: irmã, sobe na balança aí. Normalmente engordou 3, 4 quilos. Por quê? Porque come muito pão. Então ninguém passa fome, tem muita comida. Então não tem essa de passar fome. Mas sempre tem esse irmão que tem essa fraquezinha, né? Bom, aí nós estamos já saindo lá da região lá da Galileia, esse é o Mar da Galileia novamente, né, para vocês verem. E aí nós vamos para o Monte das Bem-aventuranças, o local, segundo a tradição, onde Jesus falou, deu a doutrina dele, que está em Mateus 5, 6 e 7. A gente só pensa no capítulo 5, né? Nas bem-aventuranças, mas na verdade são os 3 capítulos, e foi construída essa igreja muito bonita, ela tem 8 ladros, lembrando das 8 bem-aventuranças, é uma igreja linda essa igreja aí, que fica no Monte das Bem-aventuranças. Aí a gente tem um local lá para a gente sentar, orar, ler a Bíblia, é muito bonito. Eu estava lá, daqui a pouco chegou um grupo, era o pastor Flávio, o Vassoura, da Nazareno, ele estava lá com um grupo, estava ali do nosso lado. Eu encontrei ele 2 vezes lá, ali no Monte das Bem-aventuranças e lá na Rua Iafo, em Jerusalém. Encontrei, até assustei encontrar a pessoa. Então é normal você encontrar brasileiro. Então essa igreja é muito bonita, tem uma cúpula bonita, e dentro dela estão as 8 bem-aventuranças. Dentro dela aí, ó, em cada arquinho vem é muito linda essa igreja aí, um local bonito para orar, para ler a Bíblia, e é aberto a todo o público. Isso é muito bonito lá em Israel. E aí, do Bem-aventurança, nós vamos para onde? Para a cidade de Cafarnaum, que foi o principal centro da atividade espiritual do Senhor Jesus. Foi em Cafarnaum. O que significa Cafarnaum? Em árabe, Kifar, que é vila, Kifar, ou aldeia. E Nahum é o profeta. Então, na verdade, o nome dessa cidade é a aldeia de Nahum. Kifar Nahum, Cafarnaum, para nós. Essa cidade, Cafarnaum, também a cidade de Betesda, e também Cafarnaum, como que é o nome? Me fugiu a outra. Foi a chamada cidades impenitentes, né? Que Jesus falou, se ele tivesse feito os milagres que ele fez nesses locais, em qualquer outro local, essas cidades teriam se convertido, mas não foi o caso de Cafarnaum. Cafarnaum é um sítio, hoje não mora ninguém lá, mas é um sítio arqueológico, onde eles encontraram uma igreja bizantina do século IV, que dizia que ali tenha sido a casa de Pedro, aliás, da sogra de Pedro, Corazim, e Cafarnaum, né? E Betsaida, as 3 cidades impenitentes, né? Jesus falou, se eu tivesse feito o milagre que eu fiz nessa cidade, em qualquer outro local as pessoas criam que ele era o Messias, mas as cidades eram incrédulas. Aí o que aconteceu? As 3 hoje estão em ruínas. As 3, não tem ninguém mora lá. Mas ela tem muita coisa nessa cidade. Por exemplo, essa é a sinagoga, onde muitas vezes é o local onde muitas vezes Jesus entrou e curou pessoas e ensinou. Então tem aí esse espaço aí muito bem preservado. Tem lá um trono, não é um trono de pedra, que é onde os judeus chamavam de cadeira de Moisés, que a Bíblia fala. E aí está o local onde era a casa de Pedro. Em cima foi construída uma igreja, em cima da casa conhecida como casa de Pedro. Está vendo? As casas eram bem pequenininhas, irmãos. Tudo ali, as pessoas só usavam os quartos para dormir, basicamente. Comida, tudo se fazia fora. Não é igual hoje que você entra na sala, não tem isso. Basicamente você tem um quarto só para dormir, porque eles fazem todas as atividades fora. E aí tudo isso aí são as ruínas de Cafarnaum. Bom, aí em Cafarnaum a gente experimenta o quê? O peixe de São Pedro. Lembra que Pedro queria pagar o imposto? Jesus falou, pega o peixe. E aí esse peixe ficou, porque ele tem uma espécie de parece uma moedinha do lado, perto da cabeça dele. Mas na verdade é a tilápia, né? Ou o cará, né? E aí o que eles fazem? Ele pega esses peixes grandes e joga no azeite fervendo, frita ele.
ele é muito delicioso. Mas a pessoa que não gosta de peixe não tem problema. Aí você pode comer frango. É o caso da Laila, né? A Laila não comeu peixe, comeu frango. Mas tem cáfica, né? Que é carne. Mas normalmente é legal você comer. Então basicamente é esse peixe. Você vê ali tem hummus, né? O pão sírio. Então é isso aí, ó. Isso aí é e muita verdura. Olha o peixão aí com limãozinho, né? É muito bom esse peixe aí. E aí a gente vai se preparar para entrar no barquinho no Mar da Galileia. Tá vendo o barquinho? Todo mundo entra, não tem problema nenhum, é tranquilo. E aí dentro do barquinho, essa foto que eu tirei com os alunos da STADEC, que é a irmã Sueli, o João Almeida e o Neto. Eles são alunos da STADEC e foram comigo nessa viagem. Olha aí, ó, eles colocam até a bandeirinha do Brasil, tudo bonitinho, né? E aí você tem uma visão do meio do Mar da Galileia. Aí a gente canta, ora, lê. Se for um grupo tipo coral, canta aquele hino lá do O Mestre, o Mar se Revolta. Aí depende de cada... Ou aquele outro lá, quando eu atravessar o Mar da Galileia, né? Aí cada um canta o que sentir lá. Mas olha o barquinho lá longe, que eu tirei a foto de um outro barquinho. E aí a gente vai parar em Taba. Por quê? Do outro lado do mar. Estou em Cafarnaum, passo para o outro lado do mar, você encontra a cidade de Taba, é onde ocorreu a multiplicação dos pães, né? E ocorreram duas grandes multiplicações, e segundo a tradição, é nessa cidade onde construíram essa igreja, muito simples, tem até uma pedra, o púlpito é uma pedra ali mesmo, e você vê todo o Mar da Galileia nesse local aí, que é a cidade de Taba. Aí eu tirei até uma foto do João lá em cima de uma pedra. Olha o Mar da Galileia no fundo. Isso aí é Taba, e tem uma oliveira, né, no meio dela. Bom, agora nós vamos sair então da Galileia e vamos descer. Olha só, quando nós estávamos em Cesareia, lá no Monte Carmelo, nós estávamos ao nível do mar. Mas quando a gente foi para a Galileia, nós descemos 200 metros. Porque o Mar da Galileia está 200 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. Agora nós vamos descer mais 200 metros para chegar no Mar Morto. O Mar Morto está a 430 metros abaixo do nível do mar. É um abismo, tá? Que já é o deserto da Judéia. E a primeira cidade que a gente vai parar, a hora que a gente vai descendo, é Jericó. Jericó é considerada uma das cidades mais antigas do mundo. Existem 3 cidades que disputam a antiguidade: Jericó, Hebrom e Damasco, na Síria. Essas 3 cidades disputam entre elas qual seria a mais antiga. E Jericó é a cidade da abundância, né? É um oásis, muita romã, e em Israel tem muito suco de romã. Se depende do local. Por exemplo, lá em Caná eu paguei $3 um suco grande de romã. Em Jericó eu paguei $4 um suco de romã. Jerusalém, $5. Depende do local de Jerusalém. Numa parte mais sofisticada de Jerusalém, $7. Então depende do local, mas o melhor suco de romã, Jericó. Então se for, tome o suco de romã de Jericó, que é o melhor suco que tem. É uma delícia. Ele pega a romã gigante, corta na hora, coloca lá, espreme, o suco sai na hora para você tomar. É muito bom e muito saudável também. E esse é o Monte da Tentação, o monte lá em cima, onde o Senhor Jesus foi tentado pelo diabo. Tem muita pedra lá mesmo. Então está eu lá, e as minhas lá atrás está escrito, né? Monte da Tentação. E aí nós estamos no deserto da Judéia, já indo para o local onde acharam os rolos, lá de Qumran. Já ouviram falar dos manuscritos do Mar Morto? Foi nessa caverna aí que encontraram, inclusive o livro do profeta Isaías. E Israel pegou esse livro, o livro do profeta Isaías é do ano 200 antes de Cristo. Então é um livro que tem 2.200 anos. O que Israel fez? O governo levou para Israel, fez um museu chamado Museu do Livro, no formato do vaso, aonde eles foram encontrados, onde os manuscritos foram achados. O museu é a tampa do vaso. Aí você entra no museu, ele está numa redoma de vidro, todo o livro do profeta Isaías.
Se ocorrer uma guerra hoje, cair um míssil lá, ele afunda na terra, ele é protegido. Ele não será destruído. Tá? Israel fez todo um sistema para proteger. Por quê? Porque é incrível. Se você pegar a sua Bíblia aí, o livro do profeta Isaías, é igualzinho o que está lá de 2.200 anos. É exatamente idêntico. Então é impressionante, é um tesouro nacional em Israel, o livro do profeta Isaías. Não foi só o livro do profeta Isaías que eles encontraram. Eles encontraram também partes do Antigo Testamento, etc. E aí a gente chega no Mar Morto. O Mar Morto, irmão, você não pode nadar no Mar Morto, não tem essa. Você pode deitar. E se você deitar, você pode até ler, que você não afunda. Porque ele tem 40% de sal. Se tiver uma feridinha no dedo, você vai ser curado. Você sai pulando sabe? Porque é puro sal. Mas tem irmão que se apavora na hora de ficar de pé. Porque parece óleo aquilo. E para ficar de pé é difícil você ficar de pé. E aí a pessoa entra em desespero, é a hora que dá o problema. Porque se cair a água no olho ou na boca, aí a pessoa fica totalmente em pânico. Eu vi lá uma irmã que, tadinha, ela foi querer virar e entrou em pânico e quis nadar. Não pode nadar. Aí complicou tudo. Precisamos chegar, levantar, pegar água e jogar água porque ela ficou com o olho todo vermelho. Não pode. Então não pode nadar. Ali é só para você deitar. E você pode ficar no máximo 15 minutos. Devido a gases, a tanta coisa ali. Mas ele tem uma lama. Você pega aquela lama, se você passar aquela lama no seu rosto, na sua pele, você fica 20 anos mais novo. A irmã Gina falou para mim, então o senhor não passou lá, né, pastor? Falou para mim, olha, que ofensa, né? A irmã Gina falou hoje para mim, então o senhor não passou a lama, né? Falei, não, porque eu fico olhando o pessoal para ninguém ficar, né? Falei, mas a lama medicinal, as pessoas na Europa, elas vão lá só para passar essa lama no corpo. Elas nem vão conhecer nada da Bíblia. Elas vão lá só para ficar uma semana passando a lama. Cura todo tipo de doença de pele. Tá? É extremamente eficaz a lama do Mar Morto. E a irmã Renata, todas as vezes que eu vou para lá, ela quer um creminho que eu tenho que trazer. Caro o creminho dela. Tá? Porque é um creme muito bom que é da lama do Mar Morto. Então, o Mar Morto é muito legal. Outra coisa, você também pode ir lá, aluga a sua toalha, tudo. Você não precisa... não precisa levar toalha para a viagem. Tá? Esses são meus pais. Eu pus a foto. Olha, meu pai e minha mãe, ó, no Mar Morto. Meu irmão Lazinho e a irmã Maria, os dois lá. Flutuando. Ó. Aí está a Yasmin e a Laila. Outra coisa, você tem que sempre pisar. O ideal é que você coloque um chinelo, uma sandália. Porque você vai pisar em pedras de sal. Depende do local que você for, você não entra sem... Aí você entra porque está a lama. Mas tem local que é puro pedra de sal. Aí corta seu pé, você não consegue entrar. Aí você tem que comprar um chinelo lá. Aí de novo, aí nós chegamos na principal cidade. Nós vamos subir do Mar Morto, nós vamos subir 200 metros e vamos chegar em Jerusalém. Porque Jerusalém está 200 metros acima do Mar Morto, mais 200 metros abaixo do Mar Mediterrâneo. Aí é a cidade do grande rei, né? Aí está então a cúpula dourada. Nesse local ficava o templo de Deus. Essa é uma foto que eu tirei do Monte das Oliveiras. Essa é uma visão do Monte das Oliveiras. E aí está a irmã Yasmin andando de camelo. Olha ela aí. O camelo é difícil, irmão. Porque ele, para você montar nele, ele joelha. Aí você vai montar nele, primeiro ele levanta a parte de trás. Aí você vai para frente. Aí depois ele levanta para você, vai para trás. É horrível o camelo. Mas o pessoal quer tirar, paga $5 para dar uma voltinha do camelo. Pega o camelo, dá uma voltinha, $5. Agora, quando a gente vai, a próxima viagem, se Jesus permitir, vai ser em 2027, novembro de 2027. Aí nós vamos para o Egito. E no Egito tem o Monte Sinai. Só que o Monte Sinai demora 3 horas para subir. E você começa a subir ele à meia-noite. Meia-noite e meia, mais ou menos. Aí aqueles irmãos que é a maior pressão, né? Não, eu subo, sabe? Aí não aguenta, né? Chega 2 horas depois, já abriu o bico, né? Aí tem a solução, camelo, irmão Silvio. Só que o camelo é ruim demais. Já precisou ser num camelo, subir no Monte Sinai, aquele precipício, eu não sei o que é pior. É melhor você ficar na tenda de um beduíno lá do que, né? Como a gente acabou deixando um monte de gente nas tendas do beduíno lá. Mas se você quiser ir, você tem 2 anos para entrar numa academia. Olha que bênção.
vai fazer pilates, natação, sei lá eu. Se prepara, senão você não vai conseguir. Você vai ficar lá tomando chazinho com os beduínos. Não é brincadeira subir. Porque depois que você chega lá na ponta, que você acha que você chegou, tem pelo menos mais 400 degraus de pedra. Só que também depois que você chega é bênção pura, porque aí você vê o sol nascendo. É coisa maravilhosa, irmãos. Tá? O Monte Sinai é uma coisa assim do outro mundo, é uma experiência gloriosa. Aí está a irmã Yasmin em Jerusalém, no camelo. Aí está novamente. É uma visão geral. Essa aí, ó, nós estamos descendo o Monte das Oliveiras, mais ou menos aquele caminho que o Senhor Jesus fez. E aí tem essa igreja chama Dominus Flet, que significa lágrima. Lembra que Jesus chorou ao ver Jerusalém? Então, a visão que Jesus teve mais ou menos essa daqui, ó. Tá vendo? Isso aí é dentro da igreja Dominus Flet. Olha a visão que ele tem. Ele via o templo, né? Isso é do Monte de Jerusalém. A visão dele é essa. Aí você vê a cúpula dourada, o vale do Cedron e a cúpula dourada onde ficava o templo. Aí também você pode ver, olha, você está vendo essa cúpula preta? É aí onde ficavam os mestres, onde Jesus... Hoje isso é uma outra construção, mas é o mesmo local onde os doutores da lei ficavam e Jesus ia ensinando eles. Era aí nessa ponta. Aí foi construída essa mesquita de cúpula preta chamada Al-Aqsa, que significa a santa na língua árabe. E aqui você está vendo uma oliveira milenária. Essas oliveiras têm quase 2000 anos. Elas eram mudinhas na época de Jesus. Tá? Então elas estão lá ainda hoje. Elas dão uma azeitona. Esse é o jardim. Olha aí o jardim, onde aí você tem um local para orar, para ler a Bíblia. É maravilhoso. A gente faz um culto no jardim. E eles não cobram não, eles só pedem, quem sentir pode dar uma oferta de amor, dá uma cestinha lá para tirar uma oferta, eles não cobram. Você vê, é uma bênção, ela pode orar, cantar, a gente canta aqui no jardim, né? A gente canta lá, a irmã Elza estava cantando esse hino. Essa é a oliveira mais antiga que tem lá, deve ter mais de 2000 anos, essa oliveira aí, ó. Então é o Jardim das Oliveiras em Jerusalém. E ali eles construíram essa igreja, é uma igreja linda, ela chama Igreja das Nações, ou então Igreja da Agonia, porque dentro dela tem uma pedra onde, segundo a tradição, Jesus chorou sangue, suou sangue, está lá. E tem mosaicos do século IV, que eles, né? Então ela foi uma igreja moderna. O Brasil ajudou a construir essa igreja. Todos os países que ajudam, por isso que ela é chamada Igreja das Nações, todos os países que ajudaram a construir essa igreja, colocaram o brasão do país lá. Então você olha lá, você vê o brasão da República do Brasil, que o Brasil ajudou a construir. E saindo dessa igreja, essa é a cena que você vê, ó. Tá vendo a porta dourada? Essa é a porta dourada, ela está lacrada. Por que a porta dourada está lacrada? Porque o profeta Ezequiel, no capítulo 44, versículo 2, ele disse: essa porta estará lacrada, porque o Deus de Israel passou por ela. Sabe quem passou por ela? Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no domingo do Ramo, quando todo mundo gritou: bendito que vem em nome do Senhor. Ela está lacrada. Quando Moshe Dayan, o comandante de Israel, conquistou Jerusalém, ele mandou desbloquear essa porta. Ele falou: vamos abrir a porta. Aí tinha um rabino lá, falou: você não pode. Falou: por quê? Porque o profeta Ezequiel falou que ela tinha que ficar fechada, por isso que não abriu. Está fechada até hoje, mas é a única porta que dava acesso direto ao templo de Deus em Jerusalém. Aqui você vê o Monte das Oliveiras, você vê a Igreja da Agonia, o jardim. Lá em cima vocês estão vendo aquelas cúpulas douradas, que parecem cebolas? É a Igreja de Maria Madalena, foi construído pela Rússia, o czar da Rússia que mandou construir essa igreja, uma igreja linda. Essa foto é dentro da Igreja da Agonia, é uma igreja escura. Pode ver, eu vou voltar aqui, ó. Olha, ela é escura. Por que ela é escura? Para você ter a ideia das trevas que foram o dia que o Senhor Jesus foi traído. Por isso que ela é uma igreja escura. E aí, esse já é o Vale do Cedron. O Vale do Cedron separa o Monte das Oliveiras do Monte Moriá, da cidade de Jerusalém. Então, ó, o Monte das Oliveiras, Vale do Cedron e o Monte Moriá. Aí está a Porta Dourada, que eu já falei, ou Porta Formosa, tanto faz. Está aí ela de novo, para você ver mais de perto. E aí, a única coisa que sobrou do templo,
Aquele templo lindo foi destruído no ano 70 e Tito deixou esse muro chamado Kotel, muro em hebraico é Kotel Hamaravi, o muro ocidental. Hoje a gente chama Muro das Lamentações, mas os judeus não gostam desse nome. Ele é chamado muro, é o local mais sagrado da religião judaica, porque a única coisa que sobrou do complexo do templo, só sobrou isso, tá? Olha a Lailinha aí, Jerusalém lá no fundo, eu aí, Jerusalém no fundo, e o muro, aí está o muro, tá vendo o muro? Essas pedras grandes são originais da época do Senhor Jesus, as pequenininhas não, foram postas posteriormente. Olha aí, lá tem uma separação, as mulheres oram de um lado, os homens oram de outro lado, tá? E aí estão os judeus, orando aí no muro, eles oram um dia, eu cheguei em Israel uma vez, acho que era 5 horas da manhã, eu acordei no hotel, falei, estava em Jerusalém, frio, estava nevando, às vezes neva em Jerusalém, é raro, eu vi 2 vezes só, eu morei lá, né? E naquela época eu falei assim, eu vou lá no muro, acho que não tem ninguém lá, porque está nevando. Só que não foi só eu que pensei assim, os judeus pensaram assim também. Tinha um monte de rabino lá rezando. E a hora que eles me viram, eles falaram, poxa vida, nevando. Com esse frio, a essa hora, eles interpretaram que eu era um judeu, né, bem religioso, né? Aí me puseram aquele talite na minha cabeça lá, puseram a filacteia, e ele começou a falar, né? Baruch Hashem Adonai, Adonai, ele falou. E eu falei da minha maneira, né? Baruch Hashem Adonai. Como eu falei, Adonai, diferente do Adonai dele, ele no meio da reza, olhou para mim e falou assim, do you from Argentina? E eu pensei que fazia parte da reza, eu falei, do you from Argentina? Ele falou, Ló, eu falei em hebraico para ele, Ló, Hanime, Brasil. E ele se cobriu e chorou de dar risada, porque ele falou, esse judeu está para lá de Bagdá, né? Aí eu ia imaginar que ele ia perguntar para mim, tipo, ele falar, irmão, repete aqui, bendito seja Deus, o Criador dos mundos. Você, bendito seja Deus, o Criador dos mundos. O irmão é da Argentina? O irmão é da Argentina. Falei, não, eu não sou daí, que eu entendi, o que a Argentina tinha a ver com a reza aqui, né? Mas isso aconteceu comigo lá em Jerusalém. Olha aí o muro das lamentações, o judeu, o muro Kotel, olha eu aí, olha a fé minha aí, ó. Aí eu pus até um bilhetinho aí, ó, com o nome aí do pessoal, né? Esse é onde você põe o bilhetinho lá, tá? Com o nome das pessoas, né? Porque é a única coisa que sobrou do templo de Deus em Jerusalém. Olha o bilhetinho meu lá. Então aí está o muro de novo. Esse é um ponto muito importante em Israel para se visitar, que é o Muro das Lamentações. Olha aí, ó, tá vendo as pedras grandes? As grandes de baixo. Essas são as pedras de Herodes, as pedras herodianas. Aí está o grupo, né, em frente aí, mas é o grupo antigo. E aí tem o Centro Carter, que é um museu ao céu aberto. Ele vai te levar nas escadarias onde Jesus passou, as pedras da época de Jesus. E aí você vai descer, porque Jerusalém da época de Jesus está soterrada. Essa Jerusalém que é em cima é outra cidade, não é a mesma da época de Jesus. A de Jesus está lá embaixo. Aí você entra, sabe o que eles fazem? Colocam um cinemão 3D para você assistir Jerusalém na época de Jesus. É a coisa mais linda, irmão. Você vê como que era o templo, os sacerdotes, é coisa espetacular, tá? Eles fazem isso, é coisa linda mesmo, tá? Olha lá a Cúpula Dourada, aí é onde ficava o templo de Deus, é exatamente aí. Aí também tem pedras da época de Jesus, que estão lá, tá? Olha aí a cúpula no fundo, essa cúpula é ouro mesmo, viu? Olha a irmã Yasmin, o alpendre de Salomão, as escadarias, essa foto vocês já viram lá no início. Olha aí como é enorme essa cúpula. Essa cúpula não é mesquita. As maiores pessoas falam, é mesquita de Omar. Não é mesquita. Isso aí é um domo, é um monumento. O que tem aí dentro? Eu entrei aí dentro, agora não pode mais. Agora está proibido de entrar. Mas na época estava liberado, eu entrei. O que tem lá dentro? Uma pedra. Que pedra? Aonde Abraão ofereceu Isaac. Aquela pedra está lá, protegida, e a coisa mais linda, porque você vê, é ouro em cima, né, na cúpula, então é muito linda. E são azulejos, que foram feitos por Círios, mas é enorme esse templo, olha só.
Tudo mármore embaixo, ó, tá vendo as mármores coloridos e azulejos, e a cúpula banhada em ouro. Esse é o alpendre de Salomão. Daí você vê o muro, a porta fechada lá dourada, e vê também o jardim do Getsêmani. E esse é o pináculo. Esse é o pináculo do templo. Como que nós sabemos que aí é o pináculo do templo? Que foi encontrada uma pedra, escrito: esse é o local aonde o sacerdote chama o povo, toca o shofar. Tá? Foi encontrado, por isso que a gente sabe que aí é o pináculo. É extremamente alto, tá? E só para vocês terem uma ideia, essa é uma maquete da época de Jesus, como devia ser o templo na época de Jesus. Jesus foi apresentado nesse templo. Por que é importante você conhecer isso? Porque em Israel tem um museu chamado Museu do Livro, e lá eles construíram uma maquete a céu aberto, para você ver a maquete, e aí você tem uma ideia como que era. Então, naquele domingo, Jesus entrou nessa porta aí que dá acesso direto aí. Olha como era o templo, mármore branco, as duas colunas. Esse é o templo de Deus. Aquela igreja, aquele templo que a Universal construiu, foi inspirado nesse templo. Só que esse templo é o templo de Herodes, não é do rei Salomão. O templo do rei Salomão é outro modelo. O templo do rei Salomão é o modelo Ciro-Fenício. Esse é o modelo romano. Esse templo foi inspirado, o rei Herodes mandou construir, e foi inspirado no templo pagão de Alexandria, o Cesarion. Tá? Mas é um templo maravilhoso, é lindo, né? E essas são as ruas de Jerusalém atual. E esse é o túmulo do rei Davi. Tá lá o túmulo do rei Davi, está escrito Davi Melech Israel. Davi, o rei de Israel. Rai Vekayam. Davi, o rei de Israel. Ele vive e existe para sempre. Está lá. Aí os judeus vão lá orar e tudo bem. E aí, em cima desse túmulo, o túmulo fica embaixo, em cima nós temos o quê? O cenáculo, onde Jesus batizou os crentes com o Espírito Santo. Aí o cenáculo. Só que essa não é uma construção da época de Jesus. Isso é uma construção do ano 1000, foram os cruzados que fizeram, mas está no mesmo local. Tá? E aí, são as ruínas do tanque de Betesda. Lembra do tanque de Betesda? Que é aquele paralítico, não é paralítico, né? O enfermo. A gente fala que é paralítico, mas a Bíblia não fala que é paralítico, fala que era um enfermo, né? Um homem que tinha, acho que 38 anos de enfermidade, né? Aí são as ruínas de Betesda, das fontes de Betesda. Eu estou sentado aí com a Yasmin. Aí em frente aí desse monumento tem a igreja de Santa Ana, que é uma igreja cruzada, ela tem 1000 anos e tem uma acústica perfeita. Você não precisa de microfone. Então quem canta, que vai cantar, é a coisa mais, parece voz de anjo, é impressionante. Tá? É a igreja de Santa Ana, tanto é que os muçulmanos não destruíram. Os muçulmanos, quando eles tinham tanto ódio dos católicos, né, os muçulmanos, por causa das cruzadas, mas eles não destruíram essa igreja, por causa da acústica perfeita. Tá? Até eles ficaram admirados. E esse é o campo dos pastores em Belém. Então nós vamos sair de Jerusalém, 15 minutinhos a gente está em Belém. Vai no campo dos pastores, onde os anjos anunciaram, né, glória a Deus nas alturas. E aí tem a fonte e essa igreja linda, chamada igreja do glória a Deus nas alturas, é o nome da igreja. Dentro dela tem um monte de figuras de anjos cantando glória a Deus nas alturas, né? Mostra que eles fizeram festa quando o verbo se fez carne. E essa é a igreja da manjedoura, o local onde Jesus nasceu, segundo a tradição. Essa é a igreja mais antiga da Terra Santa. Ela tem aproximadamente 1600 anos. É a mais antiga. Foi a mãe do imperador Constantino, a rainha Flávia Helena, que mandou. Você vai ver as colunas da época. Está vendo essa estrela que tem 14 pontas? 14 gerações. É o local da gruta onde o Senhor Jesus nasceu, onde o verbo se fez carne. Isso na cidade de Belém. E a gente volta para Jerusalém, porque nós vamos passar por essa porta, a porta de Damasco. É a porta mais bonita que tem lá em Israel, essa porta de Damasco. Por que nós vamos passar por ela? Porque nós vamos no Monte Calvário, no Gólgota. Saindo da cidade, você encontra esse monte, onde o Senhor Jesus foi crucificado. Ali atrás, ó. Esse monte parecia como uma caveira, mas que caiu neve em Israel e quebrou o nariz. Aí hoje não parece mais como caveira. Esse é o jardim do túmulo, e esse é o túmulo vazio. Então lá em Israel você tem a igreja construída dentro da cidade, que é um local também, segundo a tradição, que foi o túmulo de Cristo.
Mas também tem o jardim do túmulo. Então vale a pena visitar os dois locais, porque nesse jardim, você tem uma ideia, o túmulo lá também é um túmulo da época de Jesus, está vazio, você tem uma ideia como devia ser, porque o outro é uma igreja, você não vê esses resquícios arqueológicos. Por que é bom a gente ir nesse local? Porque aí tem um local para você orar, ler a Bíblia, cantar, celebrar a Santa Ceia, e é isso que a gente faz. Tá? Nesse túmulo, tem essa placa, agora está do lado essa placa, é uma placa em inglês, está escrito assim, ele não está aqui porque ressuscitou. Simples, né, a frase, né? E é muito lindo em Israel, porque você visita muito túmulo, túmulo do rei Davi, túmulo de Jetro, túmulo de Absalão, túmulo do profeta Zacarias, é túmulo que não acaba mais, até você chegar nesse está escrito, ele não está aqui porque ressuscitou, porque o nosso Salvador está vivo, graças a Deus. Essa plaquinha está lá. E aí tem um túmulo da época de Jesus vazio, para a gente ter uma ideia. Aí o pessoal sentado para celebrar a Santa Ceia, aí a muralha de Jerusalém, já saindo da cidade, a muralha de Jerusalém, e a gente já está voltando, ó. Tá vendo? Já estamos no ônibus, já estamos chegando em Tel Aviv, olha o mar lá. Então nós voltamos de novo para o aeroporto, Davi Ben Gurion. Pegamos o avião e voltamos aqui para o Brasil e voltamos para o Jardim Nova Europa, porque já passei até a hora, já está quase 9h30. Não dá para fazer uma viagem dessa por menos de 2 horas, né, irmãos? Que Deus abençoe vocês, espero que vocês tenham gostado, e não deixe de orar por Jerusalém, porque essa é a nossa responsabilidade, orar por Israel. Amém, irmãos? Quem quiser então fazer essa viagem com a gente, se Deus permitir, agora só 2027, mas é uma viagem mais longa, são 15 dias, porque é Egito e Israel, tá? Então quem tiver interesse, é uma benção, é um investimento alto, mas é um investimento na gente, né?